Vamos à entrevista que já tínhamos anunciado com o Dr. Ives Gandra Martins, renomado jurista brasileiro, que vai falar sobre um assunto muito importante nesta manhã, o assunto da Comissão da Verdade. Nós vamos falando aqui com o Dr. Ives Gandra. Dr. Ives Gandra, queremos agradecer em primeiro lugar, muito bom dia por essa entrevista à Rádio Rede FM. Bom dia, como é que vamos? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Nós gostaríamos que o senhor explicasse aos nossos ouvintes, Dr. Ives Gandra, o que é, na verdade, a Comissão da Verdade. O que ocorreu é que, em 2009, o governo Lula apresentou o denominado Terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos. E entre as 25 diretivas do plano, a 25ª ou a 24ª, uma das últimas, era dedicado a que se deveria resgatar a imagem daquilo que foi a luta entre guerrilheiros e militares no regime de exceção que nós tivemos de 64 a 85. Na ocasião, houve uma reação da sociedade e o próprio ministro Nelson Jobim, que continua ministro da Defesa, declarou que a Comissão da Verdade ela poderia ser organizada, ser criada, desde que se examinassem os crimes praticados tanto pelos militares quanto pelos guerrilheiros, que também mataram, torturaram, etc. Estabelecido naquela ocasião, com uma série de entrevistas, que a Comissão da Verdade ia apurar a verdade histórica daquele período, no ano de 2010 não houve uma evolução do tema, ao contrário, houve apenas a decisão definitiva do Supremo que a lei da anistia ela punha definitivamente uma pedra de cal, enterrava definitivamente a possibilidade de punição de uns e outros naquela luta armada, principalmente 69 e 71, mas não se deu passo algum. Com a tomada de posse da presidente Dilma, o tema voltou à baila e agora corre um projeto de lei que foi preparado por uma comissão no sentido de se apurar apenas historicamente o que ocorreu naquele período. Vale dizer, não é para revisão da lei da anistia, até porque não poderia mesmo apresentar, já que o Supremo Tribunal Federal decidiu de que a lei não pode ser retroativa e que aquela lei proposta, aliás, pelos guerrilheiros e por nós da Ordem dos Advogados, nós entendemos, era conselheiro na época, e foi Raimundo Fauro, um dos autores da lei, do projeto de lei, que a única forma de fazer com que os opositores que estavam na clandestinidade voltassem seria uma lei de anistia geral, seja para os guerrilheiros, seja para os militares, e foi aquilo que foi aprovado. Uma vez feita tomada a decisão do Supremo, agora o que a Comissão da Verdade, o projeto de lei pretende, é exclusivamente resgatar o que eles chamam de memória histórica. Eu, pessoalmente, tenho uma posição em relação à Comissão da Verdade. Eu entendo que a história ela se faz com os historiadores. Os políticos, eles geram os fatos históricos, mas eles são maus intérpretes da história. Todo político tende a interpretar a história de acordo com a sua imagem e semelhança. Todos esses que nós ouvimos, o Gaddafi agora, Costa do Marfim, os historiadores dizem que estão fazendo bem para o seu país, e tem os seus adeptos, aqueles que lutam por eles. Vale dizer, quem faz o fato histórico é um mau intérprete dos próprios fatos. O historiador não, é um cientista imparcial, é aquele que, sopesando a própria poeira da história, ele consegue tirar os fatos e apresentar os fatos com toda a realidade. Eu, pessoalmente, entendo que a Comissão da Verdade, que é uma comissão que ela tem nítida característica de colocar mais pessoas que foram perseguidas pela Revolução, e eu também fui, por isso eu falo com muita tranquilidade. Correto. Eu tive um pedido de confisca dos meus bens, tive um pedido de abertura de IPM que foram arquivados, mas o senhor pode imaginar naquela época, eles apresentaram pelos jornais a minha banca de advocacia como sofreu. Ninguém queria ter como advogado alguém que era perseguido pelo governo. Mas eu estou convencido de que nós que vivemos aqueles fatos seremos maus intérpretes, porque tenderemos a ver sempre
história tem que ser examinada por historiadores. Como eu participo também da Academia Paulista de História, escrevi uma história de São Paulo, eu entendo que é mais fácil o cidadão que está fora dos fatos analisar os fatos do que aqueles que viveram o próprio fato, porque não tem imparcialidade necessária para fazer. Então, embora a Comissão da Verdade seja apenas para definir, entende, o que foram aqueles momentos, eu sou contra, porque ela deveria, aqueles momentos têm que ser averiguados, mas por historiadores, por pessoas isentas, por pessoas não nomeadas, por aqueles que vão fazer teses acadêmicas. Eu mesmo tenho examinado, outro dia examinei uma tese da professora Samantha Flog, intitulada O Discurso do Ódio, em que ela examinava todas as censuras feitas por pressões em relação a determinados comportamentos da sociedade. Por exemplo, os franceses em relação ao uso de costumes dos árabes. Na França, uma lei que proíbe, por exemplo, que qualquer historiador reexamine o Holocausto. Eu estou convencido que o Holocausto foi o que mais triste houve na história da humanidade. Mas os historiadores têm que examinar sempre. Eles podem constantemente estar procurando até verdades que venham a agravar mais aquela triste realidade que foi, demonstrando novos fatos. Não pode haver uma lei que proíba porque pretende que aquilo esteja estancado. Eu sou sempre contrário que o político pretenda interpretar a história. A história tem que ser interpretada por cientistas e historiadores imparciais. Por essa razão, eu pessoalmente tenho me posicionado contra a Comissão da Verdade. Correto. Doutor Ives Gandra, enquanto o governo continua anunciando que o tema é prioritário e até tenta evitar um atrito entre os Ministérios da Defesa e os Direitos Humanos, parlamentares não querem assumir o ônus de dar o início ao debate. Por quê? Por essa razão mesmo, porque na verdade, por mais que se pretenda dar aquela imparcialidade histórica, é evidente que a Comissão da Verdade ela está sendo solicitada por aqueles que foram perseguidos naquele período. O que vale dizer, o que se pretende, 30 anos depois, reavivar as feridas daquele período. Os parlamentares que entrarem sabem perfeitamente que não vai haver uma conotação de um exame imparcial da história. Como diz, nós não queremos rever a lei da anistia, queremos apenas conhecer a verdade. A verdade está se conhecendo através dos estudos que se fizeram, das teses que estão sendo publicadas sobre o período daquilo que nós temos descoberto, através da visão muito mais do historiador do que do político. E a impressão que eu tenho, com o Brasil com problemas seríssimos pela frente. Hoje mesmo saiu um artigo meu na Folha, com o economista José Pastore, analisando o problema da saúde. Em vez de pensarmos na saúde, que nós entregamos do orçamento do governo apenas 3,5% do PIB para a saúde, o SUS não tem reajuste adequado, houve uma inflação desde que foi criado o SUS de 450% contra um reajuste de 46%. Nós não aplicamos na saúde, os médicos são mal remunerados e quase todos pretendem que tenham uma outra alternativa, não atenderem clientes do SUS. Então, quando nós vemos os gastos inúteis que se tem na administração pública, burocratizada, uma burocracia esclerosada, e nós pagamos quase tudo de tributos, uma carga tributárias maiores do mundo, com 35%, com penalidades a mais de 37%, 38% do PIB, e não se destina quase nada, 3,5% para a saúde, é evidente que isso é um problema muito mais prioritário do que tentar reavivar fatos de 30 anos atrás, que os historiadores naturalmente vão reavivar na medida em que estudem aquele período. Eu acho que os parlamentares não querem viver porque nós temos que solucionar problemas imediatos de hoje para o futuro e não viver olhando pelo retrovisor sem perceber as estradas que temos pela frente. Eu, pessoalmente, compreendo a posição de muitos parlamentares reticentes e sabem perfeitamente que isto, de alguma forma, representa um atraso político pretendendo fazer história quando ele tem que fazer o país crescer e crescer enfrentando os problemas de direitos humanos em nível adolescente, direitos humanos em nível do nosso sistema prisional, direitos humanos em relação às torturas existentes
Correto. polícias. Direitos humanos em relação à forma como há uma subpopulação que recebe salários inferiores, entende? Isso são direitos humanos que tem que se enfrentar. E não, já que houve uma lei de anistia, gastar tempo, etc., para fazer um trabalho de caráter político, com nítida visão de vingança, quando os historiadores fatalmente farão isso, estão fazendo. Eu tenho visto teses acadêmicas que estão sendo versadas sobre aquele período. Pode dizer, nós vamos ter a verdade histórica apresentada por quem entende de história, que são os historiadores. Não os políticos que fazem história, mas não sabem interpretar.